Minha conversa com você hoje é sobre desenvolvimento pessoal através das mudanças, das crises, as oportunidades que a gente pode encontrar nessas situações da nossa vida. A vida é feita de mudanças. Por mais que uma pessoa não goste, por mais que ela negue, ela está sempre em algum processo de transformação. Eu gosto sempre de citar uma frase de Heráclito que diz assim: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Qual é a lógica? A lógica é que se você voltar a um rio, as águas não são as mesmas, porque o rio flui. E se fosse possível você usar as mesmas águas do rio, você não seria o mesmo, porque você também flui, porque a vida é um fluir. Nós estamos em constante mudança. E algumas mudanças, é interessante a nossa relação com as mudanças, porque algumas transformações nós almejamos, nós buscamos, a gente vai atrás de meios, ferramentas, conteúdos para alcançar algumas mudanças, enquanto que outras nós resistimos. E por que resistimos? Porque temos alguma resistência em sair do lugar ou de lugares que para nós são confortáveis. Eu entendo que a palavra confortável não é a melhor para ser utilizada, mas nós não gostamos em muitos momentos de ter que se mexer. Inclusive, isso é um conceito do Freud, que ele diz que o novo sempre causa espanto, perplexidade e resistência. A gente tem resistência com algumas novidades exatamente porque elas vão requerer de nós mudanças e, principalmente, adaptações, novos recursos para lidar com um novo formato de vida. Aliás, esse é um conceito também da teoria da evolução, Não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas é aquele que melhor se adapta às mudanças, às novas realidades. E nós precisamos dessa postura adaptativa, quer seja na nossa vida relacional, pessoal, emocional, profissional, enfim, saber ler um novo momento e se adaptar a ele, saber ter sensibilidade para perceber as novas realidades, assim como força, coragem para descobrir novos recursos interiores ou para criar, despertar novos recursos para lidar com as nossas questões. A gente precisa, na nossa vida, estar muito atento à situação que nós estamos vivendo, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Você já deve ter escutado muitas vezes a frase que você precisa ter foco. É verdade, eu concordo com isso, a gente precisa ter foco, mas a gente também precisa ter sensibilidade. A gente precisa ter autoconhecimento e autocrítica para saber aonde que está o nosso foco. Porque, de repente, a gente está focado no lugar errado. E estar focado no lugar errado pode ser a razão pela qual a nossa vida está estagnada. A razão pela qual a gente não está conseguindo gerar as transformações que nós gostaríamos. Outra questão que as mudanças incomodam, muita gente tem resistência, é porque a pessoa pode fazer uma conta emocional de que mudar significa desfazer as minhas características. E aqui é importante a gente pensar em algo que pode ajudar caso o seu pensamento esteja indo para esse lado, que é a diferença entre volatilidade e flexibilidade. E o professor Mário Sérgio Cortella nos ajuda aqui com esse conceito. Ele diz assim: volúvel é aquele que muda por qualquer coisa. Flexível é quem muda quando considera ser adequado mudar. Ou seja, quando a gente fala de mudança, não significa que você vai seguir qualquer onda, que você vai mudar por mudar. Mas quando você entende que a vida apresenta novas demandas e que você precisa se mexer, que você precisa ter flexibilidade para se adequar a uma nova realidade. Lembrei aqui também de uma frase que eu gosto muito do Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, e ele diz assim, a frase dele que é bem famosa, que ele diz assim: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. A gente precisa ter essa postura interior para lidar com as demandas da vida. Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter atenção ao que o meio está pedindo, ao que a vida está dizendo para nós. O nosso comportamento, ele precisa estar sempre atento a isso. Inclusive, isso é uma das características da resiliência, a análise de ambiente. O que esse ambiente em que eu estou, e entenda aqui como ambiente o teu momento de vida, a tua realidade de vida,
um problema que talvez você esteja enfrentando, o que ele requer de você? Eu preciso focar no que a vida está requerendo de mim, assim como eu preciso ajustar minha sensibilidade para ver quais são as minhas novas demandas e quais são as ferramentas que eu preciso adquirir para lidar com ela. Então nós estamos falando aqui de crescimento, um monte de coisa, né? Crescimento, reinvenção, as crises. E para falar disso, eu preciso entrar com você no assunto dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque não somos ilhas. E quando a gente fala então de reinvenção, de crise, eu preciso entrar um pouquinho no assunto do relacionamento, porque a gente não vive isolado. Tem uma frase que eu também cito muito do Jean-Paul Sartre, que ele diz assim: o inferno são os outros. E eu entendo que ele está usando aqui de um recurso com até um tanto de ironia para lidar com uma questão emocional, filosófica, que revela o nosso medo de assumir posturas. E, claro, o medo de assumir os nossos próprios erros, as nossas vaciladas. Então é bem mais confortável colocar nesse outro a culpa pelas minhas culpas. Terceirizar responsabilidades é sempre extremamente tentador. E a gente precisa tomar cuidado com certas afirmações, porque a gente tem que lembrar, inclusive, que nós somos o outro de alguém. Então é verdade que às vezes as outras pessoas complicam a nossa vida, mas nós somos seres sociais e vivemos com os outros. E a gente precisa lembrar sempre disso. Assim como a gente tem que entender que o incômodo que está vindo daquele outro, ou a atitude do outro que me incomoda tanto, ela pode dizer alguma coisa ao meu respeito. Tem uma frase do Jung que ele diz assim: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Então, é bem verdade que existem pessoas que nós temos mais facilidade relacional, tem pessoas que a gente tem mais confiança emocional, mais tranquilidade para entrar em determinados assuntos. Mas a gente precisa entender que, apesar dessa variedade, né, tem gente que eu lido mais com isso, gente que eu falo mais de determinado assunto, eu preciso então estar atento. O que o ambiente quer de mim, o que essa relação quer de mim, e colocar os meus possíveis preconceitos no chão. Colocar as minhas opiniões pré-estabelecidas sobre alguém, sobre algum grupo, para eu conseguir me desenvolver melhor. Para isso a gente tem que trabalhar na relação a nossa humildade. Mas não é aquela humildade de frasezinha de rede social. Não, é uma humildade real que nos leva a duas palavrinhas, dois conceitos importantes. Uma humildade que me leva à empatia e à coexistência. E não somente a simpatia e a tolerância. O que eu quero dizer com isso? Porque eu posso ter com alguém tolerância e simpatia, que é uma relação mais superficial e em alguma instância até arrogante. Né? Vamos aos termos. O que é simpatia? Simpatia é algo que eu sinto por você. Já a empatia é mais profundo, é algo que eu sinto com você. Né? Por exemplo, numa equipe de trabalho, eu tenho que ter simpatia com todo mundo, claro. Mas eu preciso ter também empatia para a gente sentir juntos, para a gente pensar juntos. Num relacionamento amoroso, eu preciso ter empatia para a gente viver juntos, enfrentar a vida juntos, celebrar juntos, enfrentar crises juntos, para alcançar um objetivo comum. Assim como a tolerância e a coexistência. Eu entendo que a tolerância, falei que ela aqui, para mim, ela é um tanto arrogante, porque a tolerância é meio que, eu vou deixar você falar a tua ideia, mas no fundo mesmo a ideia boa é a minha. Eu vou te tolerar com essa tua opinião. Já a coexistência, eu parto do princípio que eu entendo a tua verdade, eu entendo, inclusive, a beleza das tuas ideias, dos teus conceitos, e eu quero colocar eles para conversar com os meus, para que, inclusive, a gente possa, talvez, construir outras ideias e, a partir disso, a gente lidar com a vida com mais ideias ainda, com mais conteúdos ainda. Assim como é importante dizer que existem divergências que elas impedem uma coexistência. Existem áreas de pensamento que, às vezes, elas são tão distintas que o melhor respeito ou a melhor atitude seja, de fato, o afastamento, mas isso é conversa para outro podcast. Eu gosto muito de um mito da mitologia grega, que é o mito de Procusto, que eu vou contar ele resumidamente aqui para você. O mito fala de um homem que tem uma hospedaria e ele fica sempre na porta do seu hotelzinho recebendo as pessoas e convidando as pessoas para que
passem a noite ali, os caminhantes, os viajantes, e ele é muito receptivo, ele é muito amoroso num primeiro momento, então as pessoas veem aquela pessoa tão simpática e aceitam o convite. Porém, a noite é uma noite de tortura, porque o Procusto não tem várias camas, ele só tem uma cama, exatamente do tamanho dele. Ou seja, as pessoas que são menores, ele as amarra e estica até que elas fiquem do tamanho deles. É a metáfora de ninguém vai ser menor, ninguém vai ter um tamanho diferente. Todo mundo tem que ficar igualzinho a mim. E as pessoas maiores? Não, ninguém vai ser maior. As pessoas maiores, ele corta as partes do corpo para que elas fiquem exatamente do tamanho dele. É uma metáfora exatamente para as pessoas que não sabem coexistir. Elas não conseguem ver beleza no outro. Tudo tem que ser do tamanho dela. Ela quer a uniformidade a partir de si própria. E a uniformidade, ela é empobrecedora da vida. O que enriquece a vida é exatamente as muitas formas, as muitas cores, as opiniões, desde que essas opiniões, cores e formatos, eles tenham um respeito mútuo. Aí sim, a diversidade de ideias faz com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva, inclusive crie novas ideias. São ideias que geram novas ideias. Então veja nas diferenças nos relacionamentos oportunidades para você também se reinventar. É você ver beleza para fora dos seus muros. É você ver beleza para fora dos padrões que você foi criado e ver beleza para fora dos padrões que inevitavelmente você também cria, porque nós somos criadores de padrões. E até aí tudo bem, isso faz parte da nossa vida, desde que a gente esteja aberto para ver as possibilidades que as outras ideias, os outros padrões de comportamento têm a oferecer para nós. Lembra disso? Existe beleza fora dos padrões que você vive. Quando a gente entende isso, abrem-se para nós o quê? Muitas oportunidades. Quando eu faço essa análise do ambiente, quando eu entendo que o outro é um aliado, quando eu penso que as minhas ideias podem melhorar, que eu não tenho a palavra final, que eu não entendo a dúvida como uma professora da sabedoria, o meu leque de oportunidades abre muito. Assim como eu preciso, e eu quero voltar aqui com você um pouquinho na questão do foco, porque às vezes a gente está tão focado na nossa ideia, a gente está tão... sai do foco e entra na obsessão, quer dizer, só o que eu acho que está certo, só o que eu penso, só a maneira que eu vivo que está correto. Olha, você está correndo um grande risco de não se desenvolver, porque a certeza ela pode colocar a gente na estagnação. A dúvida não. A dúvida nos leva a pensar. E eu quero contar uma historinha, usar uma ilustração aqui com você para pensar sobre isso. Uma ilustração que inclusive está muito antiga, mas está na internet, que diz sobre o método que alguns caçadores utilizam para capturar macacos. Os macacos são muito espertos, vivem nos galhos mais altos das árvores, então é muito difícil de pegá-los. Então, esse grupo de caçadores desenvolveu o seguinte sistema: eles pegam uma cumbuca, com a boca bem estreita, e colocam uma banana dentro da cumbuca. Em seguida, eles amarram essa cumbuca nas partes mais altas das árvores, lá onde os macacos frequentam, eles se afastam e esperam. O macaco, que é curioso, vai lá, olha a cumbuca e lá dentro tem uma banana e ele se interessa. Quando ele enfia a mão e apanha a fruta, quando ele pega a banana, ele não consegue tirar, porque a boca do recipiente é muito estreita. Então ele não consegue tirar a banana lá de dentro. E aí ele está diante de um dilema, né? Se ele largar a banana, ele consegue tirar a mão e ir embora. Mas, se ele ficar obcecado com a banana, ele continuará preso e aí então ele caiu na armadilha e vai ser capturado. É uma ilustração, para falar bem a verdade, eu nem sei se isso é real, mas como ilustração serve muito para a gente se adequar a algumas coisas da nossa vida, que a gente fica tão focado, tão apegado a algumas ideias, que a gente não consegue largar para entender outras ideias. E ficando aqui no mundo dos macacos, a gente não consegue largar com o buco e a banana e ir para outras árvores, ir para outras possibilidades, porque talvez o meu desenvolvimento esteja exatamente na minha habilidade de virar o pescoço, de ler outras coisas, de pelo menos escutar outras ideias. Não é ouvir, é escutar. Ouvir é algo mecânico. Escutar é algo que a gente faz com a nossa alma, com o nosso interesse. Escutar é uma entrega, que quando eu me entrego para a possibilidade de outras ideias. Eu preciso tomar cuidado para o meu foco não ser um apego.
E o apego é um grande inimigo da reinvenção. Ele rouba oportunidades incríveis porque nos impede de olhar para outras coisas. E temos também as crises. Nós temos crise para todos os lados, elas fazem parte da nossa vida. E eu quero usar aqui um conceito do Taleb, que acho que não sei se você já ouviu falar. O Taleb é um matemático, lida com as questões muito do mundo financeiro, e ele cunhou o termo antifrágil, o antifrágil que cresce na crise. Né? Ele fala do frágil, do robusto e do antifrágil. O que é o frágil? Frágil é aquilo que é instável, como uma taça de cristal que se quebra e ela não pode mais ser restaurada. O robusto é o que resiste a um choque ou uma situação adversa, mas ele não consegue se beneficiar disso, como, por exemplo, um copo de plástico que não se despedaça quando ele cai no chão. E ele propõe, então, a antifragilidade como uma proposta de encarar as crises e a aleatoriedade como algo benéfico. A teoria dele é baseada na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Eu estou trazendo aqui para vocês para o mundo emocional, para a minha praia. E é claro que isso é complexo demais precisa de muito tempo, né, para trabalhar isso, mas o ponto que eu quero pegar emprestado aqui, a ideia do Taleb, é como que eu posso crescer e mudar minha realidade diante das crises. Desde já eu já ponho uma questão aqui. Eu acho legal a gente pensar o seguinte: eu quero crescer no meio das crises, mas nem sempre isso é possível. E por que eu coloco isso? Porque eu preciso lidar com a humanidade, com a minha humanidade, de uma maneira real. Tem situações em que eu posso crescer, mas eu não posso me obrigar a crescer em todas as crises, porque às vezes o problema é só o problema mesmo, e só o fato de eu resistir ao problema já é muita coisa. Então não se obrigue a sempre evoluir, sempre crescer, mas coloque como um desafio diante das crises, das grandes ondas que aparecem na tua vida, a possibilidade de você segurar a onda e sair desse problema com alguma lição, sair desse problema com algum desenvolvimento, sair do problema com alguma evolução. Na verdade, o conceito da antifragilidade, ele seria como que um passo seguinte à resiliência. Porque o que é a resiliência? Resiliência é um conceito que a Psi pegou emprestado da física. Na física é o quê? É a resistência de materiais que são levados ao estresse, levados ao extremo, e eles não perdem as suas características iniciais, a sua essência. Ele não quebra. Na Psi, a pessoa resiliente, claro que também estou fazendo um resumo, é aquela que é levada ao estresse emocional, levada a uma pressão mental muito grande, e ela não entra em surto psicológico. Ela consegue segurar a onda sem se desintegrar. O antifrágil, qual é a proposta? É de você olhar para as suas crises, não é só que você não vai entrar em surto, mas que você também vai conseguir pegar aquela experiência para o seu desenvolvimento pessoal. Você vai conseguir tirar alguma lição, algo que vai trazer para a tua vida uma melhora, uma qualidade de vida, uma evolução. Mas eu quero de novo salientar, não é toda vez, não é em toda crise, em todo problema que a gente consegue fazer isso. Mas a gente tem que colocar assim a possibilidade de, através de uma dor, de uma crise, de uma falência, eu crescer, eu aprender alguma coisa com aquilo, eu me desenvolver com aquilo. Então, crises podem sim ser um período de renovação, se você entendê-la como uma oportunidade. Se você entender que ali naquela crise, eu quero olhar para ela também como algo, cadê a oportunidade para eu me desenvolver? Quais são as coisas que eu não estou percebendo? Porque eu não posso tratar sempre uma crise como algo pejorativo, ruim, porque elas vão acontecer na nossa vida sempre, vira e mexe a despeito da nossa vontade ou não. Então, tempos difíceis são tempos difíceis. Eles podem nos levar para vales complicados, profundos, mas eles também podem nos ajudar a desenvolver novas ferramentas, a desenvolver novos recursos. Né? A genialidade do título do Rubem Alves, indico que você leia, inclusive, é um livro de pensamentos, é uma coletânea de pensamentos, o livro chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Né? O que gera pérola não é alegria, o que gera pérola é o incômodo. Ah, então sofrer é bom? Não, sofrer é terrível. Mas no sofrimento, no estresse, a gente pode sim ser produtivo. Né? Você que já fez um TCC, uma dissertação, uma tese, ou já escreveu um livro, você dificilmente escreveu isso sorrindo, você escreveu com sofrimento, com dor, tentando trazer
fazer o parto da ideia é dolorido. Então é isso, é no meio da crise a gente ter parto de ideias, usar o momento difícil também como um período de reinvenção. Gosto e encerro esse podcast com o pensamento do Dr. Davi Zimmerman, e o pensamento dele diz assim: a crise pode ser o início do fim, mas também pode ser o início de um novo começo. Eu sou o Vili Fomin, sou psicanalista clínico aqui em São Paulo. Espero que esse podcast tenha ajudado você, despertado em você outras ideias. Meu pensamento aqui não é encerrar nenhum assunto, mas pelo contrário, despertar outros assuntos que possam ajudar você na sua caminhada existencial. Eu estou aqui, gravo o podcast, publico no YouTube, também no Spotify, não sei onde você está escutando, e também escrevo nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram. Se você quiser, pode me seguir lá também, vai ser uma honra. E se você gostou, se te fez bem, peço a tua ajuda compartilhando e espalhando esses conteúdos nas redes sociais. Um beijo no teu coração e até a próxima.